Se você for pensar por qualquer lógica, e é por isso que eu falo que na prática as coisas são bem mais complexas porque elas são do que as pessoas pensam que elas são. Se você for perguntar para qualquer pessoa, olha só, cabe o capião de um imóvel que era alugado, que tinha um contrato de aluguel, todo mundo vai falar para você logo de cara, não, não cabe. Mas eu vou falar para vocês que tem muitas situações e que tem muitos casos, a gente tem muitas ações assim, que cabe. E por que que cabe? Gente, eu vou contar uma coisa para vocês que algumas pessoas podem falar assim, nossa, isso não existe. Então eu vou contar coisas para vocês que existem. Olha só, imagina a situação que uma pessoa paga aluguel ao longo de 10 anos e, de repente, aquela pessoa que é o proprietário daquele bem falece e simplesmente ninguém aparece mais para cobrar aquele aluguel, né? E daí se passam 15 anos. Ah, Bethânia, isso não existe. Existe. Existe por alguns motivos. Primeiro, muitas vezes, em muitas famílias, quem gerencia tudo é exatamente aquela pessoa que faleceu. Às vezes os herdeiros nem sabem. Ah, Bethânia, mas aí eles vão ter o documento da casa. Às vezes a casa não está regularizada. Às vezes a casa não está regularizada no nome dessa pessoa e sequer as pessoas sabem se aquela casinha que tem lá naquele bairro, entendeu? Lá não sei aonde, já foi vendido ou não, até mesmo para aquela pessoa que mora ali. Conclusão, existem casos que ninguém mais aparece. Ninguém mais aparece para cobrar o aluguel. Com o passar do tempo, como ninguém mais aparece para cobrar, e aí, Alex, como a gente falou que esse é o objetivo, que assim, esse exemplo é um exemplo que eu estou dando dessa história do aluguel. Eu entendo que tem mais outras 3 situações que podem acontecer, que podem gerar uso capião, que em algum momento você pagou o aluguel desse imóvel, tá? Mas não vai dar para a gente falar essas 4 agora. Eu vou falar de uma, tá? E aí, qual é a lógica? A lógica é que se você tem uma posse que é decorrente de um contrato, que é decorrente de uma obrigação, você não geraria uso capião. Mas existem certas situações, como essa que eu estou exemplificando aqui, que, na verdade, existe um rompimento daquele contrato. Existe um rompimento daquela relação anterior que gerava aquela posse, que seria uma posse precária quando ela fosse requerida normalmente se a pessoa não saísse. E existe uma coisa que é chamada interversão do caráter da posse, que é a possibilidade de alteração unilateral do caráter da posse. Ah, Bethânia, olha só, mas eu li no meu livro que isso não existe, mas existe. Mas existe. Tem autores que negam essa possibilidade. Na maioria das vezes, autores mais conservadores. Mas os autores mais modernos que tratam da posse, e aí quando a gente fala uma moderna, não necessariamente é de idade, tá, gente? Mais autores mais modernos. Inclusive, olha só, inclusive eu já li um parecer de Orlando Gomes falando, era um parecer negativo, né? Ele falava, olha, nesse caso não há intervenção do caráter da posse, porque para haver intervenção do caráter da posse, tem que ter um rompimento da relação anterior, por qualquer motivo, e tem que ter atos exteriores de que a pessoa está naquele imóvel como se proprietário fosse. Basta simplesmente não pagar o aluguel há 12 anos? Não.